uma vez mais, olá, bom dia. Cá estamos nós na segunda hora do Bom Dia Açores, manhã de quinta-feira. E como é hábito, às quintas, temos connosco sempre o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Está tudo bem contigo? Tudo bem, a semana correu bem? Sim, senhora. Está correndo bem. Mais uma semana que está quase a chegar ao fim. É verdade. Mais uma quinta-feira, quinta-feira dos compadres. Pois é. Quinta-feira dos compadres. É uma expressão italiana ou espanhola, porque se fosse português era os compais. Porque padre é pai em espanhol. Em português é pai. Pois. Os Nunca compais. tinha pensado numa perspectiva de tentar perceber a palavra, é mesmo. Ser compadre de alguém é ser pai com alguém. É colaborar na paternidade. Ajudar na paternidade. São isso que os padrinhos fazem. Os padrinhos fazem. Padrinho na também quer dizer pais, isso. São eles que... Padrinho vem de padre, pai em espanhol ou latim, pai com ser pai com. Devia ser painho em português. E os nossos compadres são aqueles que são os padrinhos dos nossos filhos. É isso mesmo. Portanto, vão colaborar e normalmente o apadrinhamento é em atos religiosos. Já há apadrinhamentos de outras também, por exemplo, os escoteiros também têm padrinhos, os honoris causas têm padrinhos, já essa expressão já é usada para outros fins, mas normalmente tinha fins cristãos, apadrinhamentos religiosos, de batismo, de crisma, dizia-se de casamento, mas casamento não há padrinhos, já há testemunhas. E, portanto, aquilo quer dizer que aquelas pessoas são responsáveis pela educação da fé também daquelas crianças. Imagina que os pais, ou por não serem praticantes, ou por fazerem outra orientação na sua vida em termos de fé e de religião, os padrinhos são responsáveis. Não têm que pedir autorização aos pais para educar na fé os seus afilhados, porque os pais os convidaram para isso mesmo. Por isso é que muitas vezes há muitos padrinhos que são os avós das crianças, porque é que os ajudam, as crianças depois e os jovens, na educação da fé. Os pais delegam essa função nos avós e tornam-se padrinhos. Portanto, aquele que me acompanha na fé é meu padrinho, mesmo que não seja no papel, mesmo que não seja num ato religioso. Hoje celebramos essas figuras que são importantes na vida das pessoas. Os padrinhos, os compadres. E estamos ainda no tempo comum. O tempo comum são 34 semanas, que são divididas antes da Quaresma e depois da Páscoa. Agora vai ser interrompido daqui a dias para se colocar no meio a Quaresma e depois o tempo pascal, e depois volta a recomeçar a seguir ao Pentecostes. A seguir ao domingo da Trindade, volta a recomeçar, que vai até novembro, até a festa de Cristo Rei. Estamos no quinto desse tempo comum, quinto domingo do tempo comum. E estamos a ler o Evangelho de Marcos. Já vamos no quinto domingo e ainda estamos no primeiro capítulo. Porque Marcos, como tenho dito sempre, é importante isto, é um Evangelho muito pequenino, tem 16 capítulos, e então vai-se condutando o Evangelho para não chegar ao fim e não termos mais Evangelho. Ainda estamos no capítulo 1 e são poucos versículos, 10 versículos hoje. Diz-nos assim: hoje apresenta-nos um dia de trabalho de Jesus. O que é que Jesus fazia durante o dia? É algo que nós nunca nos perguntamos, não é? Mas ele devia fazer alguma coisa. Veio o dia dele. É muito interessante que Marcos, como ele não vai descrever a vida toda de Jesus, Marcos não vai fazer isso, não tem o esquema que ele tinha na cabeça para o seu Evangelho, não implicava isso. Então, ele condensa aqui em 10 versículos o que era um dia de trabalho de Jesus. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, portanto, já tinha ido à sinagoga, logo de manhã. Foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos daquela cidade. Todos ficaram reunidos diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças, expulsou muitos demónios, mas não deixava que os demónios falassem porque sabiam quem ele era. Depois levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim.
E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Temos aqui 3 ocupações preferidas de Jesus. Este Evangelho implica um dia completo, portanto, vai de 24 horas, de um dia de manhã até o outro dia de manhã. Vemos aqui, Jesus era judeu e, portanto, logo de manhã ia fazer as suas orações na sinagoga. A sinagoga que é o lugar de culto dos judeus. Depois, Jesus encontrava-se com as multidões para pregar. Ele estava sempre rodeado de gente. Além de pregar, ele também curava as pessoas. Este ministério da cura foi muito exercido por Jesus e era muito exercido naquele tempo. Não era só Jesus que fazia isso, havia muita gente que o fazia, mesmo outros mestres judeus. Depois houve o almoço, com certeza, um descansozito de tarde. Depois voltar a estar com muita gente de novo, porque as pessoas, aquilo contagiava, começavam a ouvir que ele estava por ali para aquela cidade e as pessoas iam ter com ele. Portanto, o programa da vida de Jesus era feito um bocadinho a partir das pessoas. As pessoas é que organizavam a vida. Chegava uma altura em que Jesus percebia que não tinha tempo para a oração, para estar com o Pai, pessoalmente. Uma coisa é a oração comunitária, que fazemos numa igreja, outra coisa é eu próprio estar com Deus, a minha oração pessoal. E então o que é que ele fazia? Levantava-se muito cedo, sabendo que ia ter um dia cheio de outra vez contactos com as pessoas, levantava-se muito cedo e ia orar, ia estar com o Pai sozinho, ele e o Pai. Portanto, vemos aqui 3 ocupações preferidas de Jesus. Estar com a multidão e curar, devolvendo a saúde, ir à fonte secreta da sua força para a oração, para estar com o Pai, e depois o anúncio do Evangelho. A missão principal de Jesus foi anunciar o Evangelho, a boa notícia. O que temos mais de Jesus é mais a sua palavra do que a sua vida. A gente conhece pouco da vida de Jesus, do que é que ele fazia. Conhecemos muito mais as suas pregações. Essas é que ficaram connosco. A pregação era a missão principal de Jesus Cristo. Portanto, curar, orar e anunciar. Eram 3 missões que ocupavam o dia de Jesus. É claro que aqui vemos uma situação muito interessante de uma cura concreta que Jesus faz. E a sogra do Pedro. As más línguas dizem que Pedro ficou muito chateado com o Nosso Senhor porque curou a sogra. Porque ele não queria que a sogra vivesse. Mas parece que não. Aquelas casas antigamente levavam muita gente. Vejam, Simão era casado. André também era casado, que era irmã dele. No meio disto tudo havia a sogra. Portanto, eram casas e morava tudo junto. Eram casas que as famílias judaicas não são como as famílias europeias. Aquilo está o avô, está o bisavô, está a irmã, está o cunhado. Vivem todos ali. Quase tudo junto. Naquela altura era muito isso. E o próprio Jesus dizem que assentou arraiais. Ele viveu, depois de começar a sua vida pública, foi em Cafarnaum, na cidade de Pedro. E, portanto, deve ter vindo também por ali. Porque ele não tinha casa própria, Jesus. Ia morando nas casas por onde ia passando. Mas isso são as más línguas que dizem, porque Pedro ficou muito feliz porque a sogra é que terminava a vida lá em casa, que ela foi logo servir-los, como diz aqui. Ela começou logo a servi-los. Isso é giro isso. Eu gosto muito desta... São aquelas pequenas coisas que nós podemos pegar e... vê-se... Porque naquela altura as mulheres tinham importância muito grande nas famílias. Ainda hoje têm. Uma mãe é fundamental, uma mulher é fundamental numa casa. Quando a nossa mãe estava de cama, a casa parecia outra. Não havia luz, não havia alegria. Faltava a minha mãe de cama. A nossa mãe estava de cama. Porque aquela mulher é que era importante ali. Ela que dava... Quando ela faleceu, o meu pai ficou cismado 1 ano a olhar para a cadeira onde ela se sentava. E 1 ano depois faleceu. 1 ano depois mesmo. Faleceu. Olhar para a cadeira onde a minha mãe se sentava, já velhinha, mas ali os dois, um numa cadeira, outro no outro. Aquela mulher era a luz daquela casa. Portanto, as mulheres sempre tiveram importância. O mundo, a gente diz que ela é patriarcal, mas não, ela é matriarcal.
as matriarcas das famílias são absolutamente essenciais. Esta sogra devia ter uma importância muito grande na vida desta família, porque falaram dela a Jesus. E como é que Jesus faz a cura? Ele faz a cura do toque. Faz a cura do toque. Jesus tocou, pegou-a pela mão, levantou e a febre deixou-a. A cura principal que acontece na vida das pessoas não é feita só pelos medicamentos, não é feita só pelos exames médicos que fazem, não é só feita pelo internamento hospitalar. A cura principal é feita pelo toque, pelo afeto, pela presença dos amigos, por estar... o princípio da cura está aí. O princípio da cura está aí. O mês de fevereiro é o mês do doente, o mês internacional do doente, porque no dia 11 de fevereiro acontece o Dia Mundial do Doente, a 11 de fevereiro. Então, tornou-se o mês do doente. E é tão importante nós refletirmos sobre esta cura que Jesus Cristo faz desta mulher aqui, da sogra de Pedro, e a forma como o faz. Aproxima-se, toma pela mão e levantou-a. A palavra levantar na Bíblia, para nós, o levantar é uma coisa e ressuscitar é outra. Mas o hebraico é muito pobre e usa a mesma palavra para pôr uma pessoa de pé e para ressuscitar uma pessoa. É a mesma palavra. Talitakum. Talitakum. Uma palavra que quer dizer levanta-te, mas também quer dizer ressuscita. Volta à vida eterna. Portanto, Jesus levantou esta mulher, pô-la na sua posição de ser humano livre de uma doença que era um mal na vida dela, e ela pôs-se logo imediatamente a servi-los. É importante nós vermos que ele contou uma história depois. Jesus, a determinada altura, contou a história do samaritano. Quem foi o samaritano? Foi ele. Jesus nunca disse nada que ele próprio não tivesse sido. Quando ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, ele era pobre por excelência, bem-aventurados os mansos, ele foi o manso por excelência, não correspondeu, nunca pagou na mesma moeda. Bem-aventurados os puros, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que fazem a paz, bem-aventurados os perseguidos. Ele foi o primeiro a ser isso. Ele foi o primeiro a ser isso. Quando, portanto, ele nos diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade na terra como no céu, ó Pai, ele foi o primeiro a cumprir a vontade do Pai, que nem sempre correspondeu às tantas com a dele. Houve uma altura que ele diz, afasta de mim este cálice, ou seja, não se faça a tua vontade, mas a minha, mas depois corrigiu logo, faça-se a tua e não a minha. Portanto, tudo o que Jesus Cristo disse, ele disse-o porque o fez também. E aqui o Evangelho é a prova disso. Se ele conta-nos a história de um samaritano, que é um homem que se aproxima de alguém que estava caído e faz tudo por essa pessoa, tudo, desde o momento em que o samaritano se aproximou daquele homem que tinha sido espancado e maltratado e assaltado, começou a cura daquele outro homem, porque houve alguém que se importou por ele. Houve alguém que se importou por ele. Há muitos sem-abrigo nas grandes cidades que recuperam as suas vidas porque há alguém que se aproxima deles. Começa a saber as suas histórias, começa a arranjar alternativas para a vida deles, começa a fazer um processo de cura. Um processo de cura. A cura não é só uma questão fisiológica, não é só uma questão... Nós não temos só doenças no corpo. Há doenças na alma que também precisam ser curadas, há doenças na memória que precisam ser curadas, há doenças na nossa psique que precisam ser curadas, há doenças gravíssimas no nosso subconsciente que precisam ser tratadas. E, portanto, quando a gente se aproxima de alguém com absoluta gratuidade, sem interesse nenhum, a não ser saber a situação da pessoa e ver o que é que se pode fazer por ela, e com ela própria também, a colaborar na sua cura, já é o princípio da cura. Já é o princípio da cura. Jesus, o Evangelho está cheio de situações em que Jesus se aproximava das pessoas, e o aproximar-se aqui, isto aqui é feito tudo muito rápido, parece que houve ali, isso foi uma questão de segundos. Ele aproximar-se, deve ter conversado com ela. Marcos é que resume a situação, resume este encontro de Jesus com a sogra de Pedro. Mas isto deve ter sido mesmo um encontro em que a conversa que Jesus teve com ela já foi o princípio da cura. E depois o toque, o pegar-lhe na mão. Eu visito muitos doentes e gosto muito de tocar neles, pegar-lhes na mão. E eles para eles sentir a proximidade, sentir que estou ali por eles e com eles. E isso é tão importante. Jesus, imensas situações na Bíblia, mostra isso. Os Evangelhos estão cheios de encontros. Podia-se fazer esse estudo, esse trabalho, que é ver todos os encontros de pessoas com Jesus, o efeito que teve na vida delas. Foi sempre um efeito libertador.
Jesus encontra-se com Zaqueu, a vida de Zaqueu muda. Jesus encontra-se com a samaritana, a vida da samaritana muda. Jesus encontra-se com aquela mulher adúltera, a vida da mulher adúltera muda. Jesus encontra-se com uma mulher que tinha hemorragia já há muitos anos, a vida dessa mulher muda. Jesus encontra-se com Pedro e a vida de Pedro muda. Jesus encontra-se com Mateus e a vida de Mateus mudou. Jesus encontra-se com João e a vida de João mudou. Quer dizer, os encontros que a Bíblia nos apresenta de Jesus com alguém são sempre provocadores de mudança, de curas. Começa por curas, e curas em muitos níveis. Há muitos níveis em que Jesus nos pode curar. É claro que, estando no mês dos doentes, no mês internacional do doente, é um apelo que este Evangelho nos faz. Há visita aos doentes, às pessoas que estão sós. A solidão é a pior das doenças. Além da doença de um doente, ele estar só e saber que vai estar só, e que normalmente está só, e que ninguém o procura, isso agrava a doença. Agrava a doença. Porque uma das coisas que nos ajuda a querer viver e a querer nos curarmos é termos um objetivo de vida. E uma pessoa que não é procurada por ninguém, uma pessoa que não é tocada por ninguém, uma pessoa em que ninguém pergunta por ela, uma pessoa que diz assim: para que é que eu estou vivendo? Das coisas que mais me dói a alma é ouvir isto de um doente. Para que é que eu estou vivendo? A pessoa, quando chega a este estado, isso é um SOS, já está dizendo que ninguém se interessa por ela, que ela não tem razão de viver. E o não ter razão de viver é a pior das doenças. Ela pode ter um cancro terminal, pode ter um cancro gravíssimo, mas a pior do que esse cancro, pior do que essa doença, é o não ter razão para viver. O não ter razão para viver. Quando temos uma razão para viver, a gente faz tudo por tudo, luta, vai até ao fim do mundo para conseguir a cura. Quando a gente não tem razão de viver, a gente deixa-se morrer. Deixa-se morrer. E há muita gente que tem carências de afetos. O mês de fevereiro, seja para já, coincide normalmente com o tempo das quintas-feiras antes do Carnaval, é o mês dos afetos. Mas por excelência, nessa questão dos doentes. Faz um bem extraordinário. Faz um bem extraordinário. Todas as aproximações que Jesus Cristo fez de alguém foram aproximações libertadoras. Trouxe qualidade de vida. Jesus traz qualidade de vida às pessoas. Eu, às vezes, custa-me entender os ministros da comunhão que existem em todas as paróquias. São pessoas que estão atentas a alguma pessoa na comunidade que adoece e que normalmente ainda não está recebendo ou o sacerdote ou o ministro da comunhão para lhe dar a comunhão. Se era uma pessoa que normalmente ia à Eucaristia e que de repente deixa de ir, e eu já estou atento e digo ao ministro da comunhão: olha, fulano não está vindo à missa, o que é que se passa? Vai saber o que é que se passa. E uma das coisas que mais me custa entender é eu dizer assim: olha, normalmente o ministro da comunhão prepara a minha visita e diz: o Sr. Padre pode vir cá visitá-la, pode vir cá estar consigo, visitá-lo ou visitá-lo, para dar-lhe a comunhão, para conversar. Acho que as pessoas têm na memória uma ideia errada da visita do padre, que era uma visita da morte. Quando o padre ia à casa da pessoa, já era extrema unção. Já não há extrema unção. Essa expressão desapareceu. Existe a santa unção. É o sacramento da cura e da saúde. A santa unção passou a ser o sacramento da cura e da saúde. E a visita do padre é uma visita da vida. É levar Jesus. E Jesus é a vida. Mas para uma pessoa que está velhinha, está carente, sabe que vai receber o padre, se calhar fica com alguns problemas, porque pode mesmo pensar: é a minha última visita? As pessoas têm tendência a ligar a parte negativa, não... Mas Jesus não faz mal a ninguém. O padre não vai por ele próprio, vai para levar Jesus. Não faz mal a ninguém. E também há familiares que não querem que os seus familiares, que os seus doentes sejam visitados por sacerdote. As pessoas deviam pensar às vezes nas incoerências das suas vidas. Há pessoas que não querem o sacerdote enquanto estão doentes, não querem receber a comunhão, e depois morrem. O familiar vai pedir que o sacerdote faça o funeral daquela pessoa. Às vezes foi o próprio familiar que não quis que o padre fosse lá. E depois pede o padre para fazer o funeral. Isto não é incoerente. Não é incoerência. Quer dizer, não quiseste o padre enquanto o teu pai e a tua mãe estavam vivos para lhe dar saúde, para lhe visitar, para o confortar. Queres agora o padre para fazer o funeral? Isto é lógica. Não precisas do padre em vida, não precisas do padre em morte. Nós não somos padres para a morte, somos padres para a vida. Aliás, na maioria dos países do mundo, da África e da América Latina, os padres não fazem os funerais, são os leigos que fazem os funerais, porque os padres são padres para a vida e não para a morte.
Mas às vezes as pessoas deviam pensar nessas incoerências. Nós às vezes não pensamos as coisas. A gente faz as coisas sem pensar se aquilo está de acordo com toda a minha vida, tudo o resto da minha vida. Tudo o resto da minha vida. Há colegas meus, nos Açores não, que o Dom António, e bem, e não concordo também com isso, mas há colegas meus no mundo em que, se a pessoa não quis receber na vida, não faz o funeral dele, da pessoa. Não quiseste que fosse à tua casa em vida, ou os teus familiares não quiseram, não tem que pedir agora um padre para o teu funeral. Mas porquê que eles não querem? Talvez por... Primeiro é por ignorância. Eu gosto muito dessa expressão. Porque nós temos que esclarecer os ignorantes. Uma das obras da misericórdia é esclarecer os ignorantes. Iluminar os ignorantes. Uma é por ignorância. Porque ainda tem as ideias antigas da religião. Porque o padre antigamente ia com a sineta, ia com a Santa Unção, ia com o tríbulo, e aquilo era já a visita da morte. Mas já não é assim. Eu visito doentes anos e anos. Eu na Feijão tive 12 anos e visitei doentes 12 anos. Quer dizer que eles tiveram 12 anos doentes. E eu vim-me embora e eles continuaram lá, doentes. Portanto, não fui levar a morte a eles, fui levar o conforto no momento da doença. Porque há doenças que são prolongadas, que não vão morrer forçosamente. São doenças prolongadas. E as pessoas têm ignorância nesse sentido. Um familiar que não quer a visita de um padre para já não tem autorização para isso. Eu na Feijão de Baixo já tinha tão à vontade que mesmo que o familiar não quisesse ir à casa do doente dar a comunhão, o familiar não tem autorização, não tem autoridade para impedir que um padre vá visitar o seu pai ou a sua mãe. Não tem autoridade. Ninguém tem autoridade para impedir que o padre vá à casa da pessoa. Se a pessoa quer e o familiar não quer, a pessoa não tem autoridade para isso. Não tem. E eu na Feijão fazia isso muitas vezes e nunca tive problemas nesse sentido. Nunca tive problemas. Ficavam com cara para mim, mas o problema é deles. Vão resolver a sua cara e venham visitar o doente, não é para visitar vocês. E isso é uma coisa que às vezes me assusta. As pessoas... Eu gosto de estar sempre atento a todas as pessoas que não vão à missa e que normalmente dizem que são da religião católica. Eu vou visitá-los. Eu faço questão para visitá-los. Chega algumas pessoas já meu pai não quer, ou minha mãe não quer. Eu não acredito nessa expressão muitas vezes. Meu pai não quer, a minha mãe não quer. Devia assinar um papel a dizer assim: no pai, a mãe não quer o padre, mas também não quer o padre na morte, no funeral. Não é? Devia assinar um papel. Já que não o quer na vida. Não é? Não tem lógica. As pessoas têm que ser coerentes com essas coisas. A religião tem que ser uma coisa, ou é ou não é. Não se pode fingir, não pode haver meia religião. Mais ou menos, a gente está aqui mais ou menos nessa coisa. Umas coisas apetecem, outras coisas não apetecem, outras não servem. Não tem lógica, não tem lógica. Essas coisas têm que ser ditas. Essas coisas têm que ser ditas, por mais que depois diga o padre isto, é padre aquilo, não me interessa. As coisas têm que ser ditas e têm que ser esclarecidas. Têm que ser esclarecidas. A minha missão é esclarecer as pessoas. É esclarecer. Essa foi a missão que o Bispo me confiou e que Deus me confiou, onde quer que eu esteja, é esclarecer as pessoas. Se eu sei mais um bocadinho com as pessoas porque estudei e porque é a minha obrigação, eu tenho que dizê-lo. Eu tenho que dizer aquilo que estudei, aquilo que preparei. Não posso estar agora a dizer sou o que agrada às pessoas, sou o que as pessoas querem ouvir, ou sou aquilo que era a religião do seu tempo. Não. Eu tenho que dizer o que estudei, eu tenho que dizer o que vou estudando, eu tenho que dizer o que penso da Igreja, o que acho que a Igreja vai ser no futuro, porque é assim que a Igreja se faz. É com estes avanços, é com pessoas assim. Comigo e com muita gente que está assim na Igreja, com muita gente. E muitos cristãos também estão assim na Igreja. Há muita gente que está assim na Igreja e que quer a Igreja é assim. Portanto, neste mês do doente, já tenho feito o apelo aos meus ministros da comunhão, aos nossos ministros da comunhão, de todas as paróquias, que estejam atentos a algum doente que ainda não visite. Também há coisas muito bonitas, é que todas as vezes que eu vou visitar os doentes, e não posso visitar todos os meses, infelizmente, porque eu visito as 6 paróquias daí, as 6 comunidades, contando o aeroporto, e são quase 100 doentes. Eu não posso visitá-los, porque levando um bocadinho de tempo em cada um, dava-me um mês todo. E depois logo assim começar outra vez de novo. Eu visito sempre que posso, mas faço questão que os ministros da comunhão vão ou semanalmente ou quinzenalmente, conforme o ritmo que é marcado pelo próprio doente. Mas sempre que eu vou visitar doentes, agora em princípio de março vou visitá-los outra vez, tem sempre mais algum doente. E fico feliz por isso. Mais algum que quis receber o sacerdote, mais algum que quis receber a comunhão, mais algum que quis receber a visita do padre. Eu fico feliz por isso, porque Jesus não faz mal a ninguém. Isso é minhocas das cabeças das pessoas e principalmente das cabeças daqueles que lidam com os doentes muitas vezes. Alguns acolhem-nos de braços abertos, alguns acompanhantes ou familiares acolhem-nos de braços abertos. E isso é um bem-aja para eles, porque já perceberam que é mesmo assim. É uma das coisas mais importantes. Se um velhinho, uma velhinha, uma pessoa sempre ia à missa, gostava de receber Jesus, é natural que quando está naquele momento de fragilidade da sua vida, também goste de receber Jesus. E é um mimo que os familiares fazem aos seus doentes,
é perguntar se eles querem o sacerdote. Perguntar se eles querem que o São Padre vá lá visitá-los, o São Padre ou o Ministro da Comunhão. E Que é muitos sempre deles importante. acredito que esperam mesmo por este Pois, momento. esperam, gostam muito, Para... sabendo que o São Padre vai lá, gostam muito de estar com o São Padre, gostam muito de conversar, gostam muito de estar ali com Jesus, vão receber Jesus, recebem Jesus de uma forma tão bonita. Há pessoas que recebem Jesus que até me arrepia, a forma tão bela, tão divina, tão concentrada em que recebem Jesus. De uma forma tão verdadeira. Os doentes são, os doentes são tão mimosos, todos eles são tão mimosos, tão queridos, que eu recebo mais do que dou quando vou visitar os doentes. É uma semana que eu fico cansado psicologicamente, é um facto. Fico cansado psicologicamente. Mas é uma semana que me dá um crescimento espiritual muito grande, que eu aprendo tanto com os nossos doentes. Aprendo tanto. O amor que eles têm a Jesus é tão bonito, isso é tão bonito de ver. Este mês do doente, tínhamos esse cuidado de visitar um doente. Não é daqueles que a gente sabe que têm visitas todos os dias, daqueles que a gente sabe que não têm visitas diárias, estão sozinhos. É importante, é uma das obras da misericórdia visitar os doentes. É uma das obras da misericórdia. Jesus fazia isso tanto como nós estamos a ver aqui no Evangelho. Como também tirava sempre tempo para a oração, que é fundamental. A questão da oração equilibra uma pessoa. Eu não seria o que sou se não fosse os momentos de oração que eu preciso ter para a minha vida. Tanto comunitariamente, na adoração ao Santíssimo, nas minhas orações pessoais que eu tenho que fazer como padre, a oração da Igreja, que é a liturgia das horas, ler diariamente a oração própria dos sacerdotes, e como os momentos de intimidade com Deus, na oração, sem estar a dizer nada, nem estar a ouvir nada, só estar ali, como Jesus fazia. Ele retirava-se para um lugar isolado, deserto, diz o texto, para orar, para o equilíbrio da sua vida. Nós vivemos numa época de tanta pressa e de tanto trabalho, que o meu professor, quando a gente saiu do seminário, o meu professor de Teologia dizia-nos isso: olha, se tens, na tua vida vais ter muito que fazer. Quando tiveres muito que fazer, tira pelo menos 1 hora por dia para orar, só. Mas, quando tiveres muito mesmo que fazer, tira 2 horas para orar. Senão vais ser um ativista, uma Marta e não uma Maria. O Papa, uma das doenças dos padres e dos cristãos, o Papa considera lá que é a doença de Marta, que é muito atarefados, temos muito que fazer e não temos tempo para a melhor parte, que é orar, estar com Deus. Porque isso é que vai nos dar forças para fazer as coisas melhor. Por causa a gente está tão atarefado, e faz tudo mal feito. Depressa e bem Nunca faz ninguém. O ditado diz muito bem. Portanto, tirar um pedacinho, às vezes, reequilibra-me interiormente para que eu faça as coisas de uma forma mais serena e mais equilibrada. Sim, vamos à agenda desta semana. Nós estamos na semana das reuniões de catequistas. Hoje, e na semana da adoração ao Santíssimo, a primeira semana do mês é sempre da adoração ao Santíssimo. Hoje já há ainda a adoração ao Santíssimo na Matriz às 5 da tarde. Depois às 6h30 a missa. E às 20 horas a reunião de catequistas da Matriz e do aeroporto. As reuniões de catequistas são sempre para formação e para programar as atividades da catequese ao longo do mês, porque agora vão começar as festas das catequeses. Faço um apelo às catequistas tirar 1 horita das suas vidas para a reunião. Ninguém dá do que não tem. Nós todos precisamos de formação. Amanhã também em São Espírito haverá adoração ao Santíssimo às 5, às 6 missa e às 7. A seguir à missa haverá a reunião de catequistas. No sábado no aeroporto há missa às 18 horas. No domingo as missas 10 horas Matriz São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira. 12h30 temos a festa da Senhora das Candeias, Senhora da Purificação, em Santo Espírito. Uma festa muito bonita. A semana passada tivemos a fazer as candeias. Tivemos uma senhora que nos ligou aqui para o Bom Dia Açores, que participou no fazer das candeias. Eu também nunca tinha participado. Muito achei aquilo tão interessante. Fico feliz, sou miquelense e já participei no fazer das candeias. Nós é que fazemos mesmo aquelas velinhas, é tão bonito. E é com cera primeiras camadas é com cera normal, restos de cera, bicos de cera. Depois as últimas camadas é com cera mesmo da abelha. É interessante. Fica com um cheirinho tão agradável. Portanto, teremos a festa das candeias às 12h30 em Santo Espírito, seguida de leilão. Todas as festas têm depois o seu leilão. Na segunda-feira, para a semana, teremos reuniões da Comissão Fabriqueira.
das comissões fabriceiras das igrejas para organizar o culto. Para organizar o culto das igrejas. O culto é o contributo anual que os católicos fazem para as despesas da sua igreja. Dos edifícios, dos que trabalham na igreja, dos que estão ao serviço da comunidade. É um dia de trabalho por ano. Eu tive um irmão meu que mudou de religião no estrangeiro. E ele mudou para uma religião e aquilo de início estava muito bem, 2, 3 meses. Mas depois veio alguém dessa religião à casa dele organizar uma transferência mensal do dízimo do seu ordenado para a religião. O meu irmão, que era católico e que sabia que na Igreja Católica era só uma vez por ano que se pedia, uma vez por ano não era 10% todos os meses, era uma vez por ano, um dia de trabalho. O meu irmão, e depois, uma vez ligando para ele dizia: então, como é que está a tua religião? Ele disse: já mudei para a religião outra vez católica. Os outros pediam-me 10% do ordenado todos os meses. Não pode ser. Voltou para a católica. Nós, os católicos, pedimos um dia de trabalho por ano. Toda a gente precisa um dia da igreja. Os serviços da igreja são todos gratuitos. Tu queres um batismo, queres um casamento, queres um funeral, queres uma certidão de batismo, queres, seja o que for da igreja, uma bênção de uma casa, uma bênção de um carro, as bênçãos do Espírito Santo, as coroações, é tudo gratuito. Não tem que dar um cêntimo à igreja. Só que a pessoa tem que ter o seu culto em dia. Os serviços da igreja são todos gratuitos. Uma vez por ano, que é nessa altura, entre fevereiro e março, as pessoas devem ter o seu culto em dia para que depois possam usufruir dos serviços da sua igreja. Os edifícios não se mantêm do ar, mantêm constantemente, ou chove num edifício. Outro dia ainda fizemos um trabalho no edifício da catequese de Almagreira, foram 6.000 e tal euros, estava chovendo em vários lugares. 6.000 e tal euros não cai do ar. Tinha que haver dinheiro na conta para poder, senão, para já, apodrecia todo o telhado, se não tivéssemos feito a intervenção. Mas teve que haver dinheiro para fazer aquilo. Como é que esse dinheiro aparece? É com os contributos das pessoas, com o culto também. Para a semana haverá reuniões das comissões fabriceiras nesse sentido. Recordo que na quarta-feira da semana que vem é o dia 11. E por ser o dia 11 e o dia que eu vou normalmente a Santa Bárbara, nós vamos fazer a festa este ano de Nossa Senhora de Lourdes, é mesmo na quarta-feira. Haverá lá uma missa com Santa Unção, para quem quiser ser ungido. A Santa Unção é o sacramento da saúde e da vida, não é? O sacramento da morte. Todas as pessoas que quiserem ser ungidas, é às 5h30, os que estão reformados, as pessoas que têm carros, que estão reformados, que sabem que há algum doente que gostava de ir a Lourdes, levem os doentes a Lourdes nesse dia, na quarta-feira às 17h30, haverá a missa com Santa Unção na Ermida Nossa Senhora de Lourdes. Próxima semana, no dia 11, que é o Dia Mundial do Doente. Recordo também que as comissões de festas estão organizando já eventos para... Isto mesmo que eu tinha aqui. Estão organizando eventos para angariação de festas fundos. de São Pedro, agora para começar, é no dia 28. Dia este 20. jantar é na escola, a 28 deste mês, de fevereiro. É na Escola Básica e Secundária de Santa Maria. Para além do jantar, vão fazer também uma animação, um bingo. Sim. E as inscrições terminam a 21 de fevereiro. As pessoas quiserem participar, devem se inscrever ou na Igreja de São Pedro ou junto dos membros da Comissão de São Pedro para irem a este jantar. São eventos para ajudar depois nas despesas das festas de verão que nós todos os anos organizamos. Um bom dia para ti, um bom dia para todos aqueles e aquelas que nos ouvem e até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigada, Sr. Padre. Até à próxima quinta-feira.